Nós estamos iniciando hoje uma campanha com o tema Deus fala comigo. Diga comigo, diga Deus fala comigo. É isso que nós vamos pedir ao Senhor, que Ele venha falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa. Evangelho de João, capítulo 18. Quem achou, diz eu vou morar no céu. Quem não achou, diz eu também vou morar no céu. Todos acharam? Versículo 33. Evangelho de João 18, capítulo 18, verso 33. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Tornou, pois, verso 33 do capítulo 18. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. E todo aquele que é o quê? Da verdade ouve a minha voz. Disse, pois, Pilato. O que é que Pilato disse? O que é a verdade? Só até aí. Levante sua cabeça, olhe para mim. A campanha é Deus fala comigo. Ouça isso aqui, querido. Muitas das vezes é muito importante você entender isso, porque nós queremos que o profeta, nós queremos que o pastor, o bispo fale com a gente. Mas melhor do que um pastor, um bispo falar com você, é o próprio Deus falando conosco, amém? Eu vou dizer primo, porque ele é casado com a minha prima. Eu estava assistindo uma live dele, ele foi tomar conta de uma igreja, ele é da Batista, e isso é lá no sul da Bahia, um lugar bem distante, uma cidade bem pequena. E quando ele foi assumir a igreja, geralmente quando um pastor vai assumir a igreja, ele sempre pergunta ao pastor anterior como é o povo daquela igreja, como que é aquela igreja, como que são as pessoas daquela igreja, para que ele possa conhecer. E ele disse que muitas pessoas disseram: pergunta o pastor fulano, como é que são as pessoas daquela igreja, o pastor anterior. E ele conhecia uns 4 pastores que já tinham passado por aquela igreja. E ele disse que ele não perguntou a pastor nenhum como era o pessoal daquela igreja. Ele disse: melhor do que eu perguntar aos pastores que passaram na igreja, é perguntar ao dono da igreja, amém? Ele disse: eu perguntei o dono da igreja. E quem é o dono da igreja? É Deus. E ele disse: o dono da igreja me disse como era a igreja, e ele me disse como eu deveria trabalhar com a igreja. Então a campanha é Deus fala comigo. Melhor do que o juiz, o advogado falar com você, o médico falar com você, a melhor coisa é o próprio Deus falar. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, amém? Nós precisamos pedir a Deus: Deus fala comigo. E nessa campanha Deus vai falar com você. Diga glória a Deus por isso. Ouça, Pilatos, Jesus estava ali diante de Pilatos. E Pilatos então faz algumas perguntas a Jesus. Pilatos faz algumas indagações ao Senhor Jesus. E uma dessas perguntas me chamou a atenção. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Eu pergunto para você: você sabe o que é a verdade? Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Uma pergunta sábia, uma pergunta importante, uma pergunta reveladora, uma pergunta que todo mundo deveria se perguntar: o que é a verdade? Porque no mundo que nós vivemos, a verdade é relativa, sim ou não? Porque cada um tem a sua verdade, é ou não é?
Cada um tem a sua verdade. E quantas pessoas nesse mundo, pessoas famosas, que dizem, essa é a minha verdade. E cada um vai dizendo qual é a sua verdade. E principalmente em questões, em brigas, em contendas, cada um tem a sua verdade, sim ou não? O casal brigou, aí você vai conversar com o marido, ele tem a verdade dele. Aí você vai conversar com a esposa tem a verdade dela. E você não sabe qual é a verdade. Pilatos estava ali diante de Jesus, e ele faz uma pergunta a Jesus: o que é a verdade? Quando ele disse o que é a verdade, porque o texto anterior, Jesus disse, ele declara que ele era a verdade, e ele declara que aqueles que são da verdade iam ouvir a ele. E quando Pilatos diz o que é a verdade, ele estava dizendo para Jesus assim: a verdade ela é relativa, a verdade muda de pessoa para pessoa. Ele estava dizendo para Jesus que Jesus não era o detentor da verdade, que Jesus não carregava a verdade, que Jesus não poderia dizer que ele era a verdade. E quando Jesus se diz ser a verdade, e quando Jesus diz que aqueles que são de verdade, da verdade, ouvem a sua voz, isso gera uma dúvida em Pilatos, e ele então joga um questionamento para o Senhor Jesus: o que é a verdade? E sabe o que Jesus respondeu para Pilatos quando ele pergunta o que é a verdade? Nada. Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu nada para Pilatos. E é aí aonde nós precisamos entender algumas coisas, aonde você precisa entender nessa noite o que é a verdade. Porque você pode estar achando que está vivendo uma verdade e viver uma mentira. Outrora eu estava no mundo de pecado, no mundo errado, e eu achava que eu estava vivendo a verdade. Eu achava que aquilo que eu vivia era verdadeiro. E hoje eu descobri, e você também sabe disso. Outrora você estava lá, batendo cabeça para os espíritos, e achando que aquilo era verdade. Outrora você estava prostrado diante de deuses estranhos, e achando que aquilo era verdade. E hoje você vê a mentira, o engano que você vivia. E hoje você conhece qual é a verdadeira verdade. Se existe a verdadeira, é porque existe a falsa, sim ou não? Você já viu? Tem a nota verdadeira e a nota falsa. Elas se parecem, parece ou não parece? Você pega uma nota de 50 falsa e você pega uma verdadeira, elas se parecem, mas tem algo nela que diferencia a falsa da verdadeira. Assim é o mundo que nós vivemos. Tem as falsas verdades, tem coisa que parece ser verdade, mas não é verdade. Quantas coisas pessoas já ficaram sabendo de mim, achando que era verdade, mas era uma falsa verdade, era uma mentira. E a mesma coisa é de Deus. Quantas vezes você pensou algo de Deus, ou descobriu algo de Deus, e você pensava que Deus era ruim, que Deus era mau, que Deus não te amava, porque era uma falsa verdade que o mundo espalhava por aí afora, e depois você descobriu a verdade verdadeira. Diga glória a Deus por isso. Ouça, querido, eu quero trazer alguns questionamentos para vocês, eu quero trazer algumas revelações nessa campanha. Deus fala comigo. E quando eu li, quando eu me deparei com essa mensagem, os meus olhos saltaram. O Senhor falou comigo de uma maneira poderosa. O que é a verdade? Pilatos está frente à verdade, porque Jesus é a verdade. Diga amém por isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o texto que nós lemos, ele mesmo diz aqui, ele diz assim: eu nasci para isso e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, e aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele veio dar testemunho daquilo que é verdadeiro. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino, ele não é dessa terra, porque se o meu reino fosse dessa terra, as pessoas do meu reino lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Ele disse: eu vim dar testemunho da verdade, e quem é da verdade ouve a minha voz. Pilatos está frente a frente com a verdade, porque Jesus disse: Pai, a tua palavra é a verdade.
Diga comigo, diga: a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade que você precisa saber. Jesus é a verdade que o mundo precisa saber. E agora alguém está frente a frente com a verdade. Alguém está frente a frente com a verdade e pergunta: o que é a verdade? Como pode alguém não enxergar? Como pode alguém estar frente a frente da verdade e perguntar o que é a verdade? É como eu estar frente a frente com essa parede preta e perguntar: que cor é a cor preta? É como se não quisesse enxergar, é como se não estivesse vendo. Pilatos não quis ver o que era a verdade, porque a verdade vai custar um preço. Diga comigo, diga: a verdade sempre vai custar um preço. Uma mulher falou: pastor, eu desconfio que o meu marido está me traindo. Eu acho que ele está me traindo. E então o pastor falou: por que você não procura investigar? Ela disse: eu tenho medo de descobrir a verdade. Eu tenho medo de investigar. Eu não quero investigar porque eu não quero descobrir se ele está me traindo. Eu acho que ele está me traindo, mas eu não quero saber se realmente ele está me traindo. Havia uma desconfiança no coração dela. Ela desconfiava, mas ela não queria descobrir. É aquela pessoa que sabe. Existem mães que ela sabe que o filho usa droga, mas ela não vai investigar porque ela não quer descobrir a verdade. Existem casamentos que muitas vezes há traições, e a pessoa não quer descobrir a traição porque ela não quer ver a verdade. Existem pessoas que sabem que estão doentes, mas elas não querem ir ao médico para não descobrir a verdade. Não querem fazer o exame para não descobrir talvez o problema, a doença. Por quê, bispo? Porque a verdade vai custar um preço, sim ou não? Sim, a verdade vai custar um preço. Aquela mulher que disse que achava que o marido estava traindo ela, se ela descobrir que o marido de fato está traindo ela, aquilo vai custar um preço. Qual o preço? O preço de saber que talvez ele não gosta mais dela, ou o preço de saber que talvez vai ter que lidar com uma separação. Ela prefere viver uma mentira, fingindo que não sabe, do que descobrir a verdade. Assim é uma mãe que muitas vezes descobre que a sua filha está na prostituição, ou acha que está na prostituição, e ela prefere não investigar, não descobrir, ou um filho ou uma filha se envolvendo com coisa errada, porque se ela descobrir, aquilo vai custar um preço para ela. E muitas pessoas não querem pagar o preço da verdade. Existem pessoas que preferem viver uma mentira do que pagar o preço da verdade. Porque se Pilatos, ele frente a frente da verdade, não quis ver o que era a verdade. Por quê? Porque toda vez que eu vejo o que é a verdade, aquilo vai me custar um preço. Existem pessoas que elas não vêm à igreja. Por que elas não vêm à igreja? Por que tem gente que não quer vir à igreja? Porque vai descobrir a verdade da sua vida. Não é o pastor que vai revelar. É porque quando elas vêm à igreja, Deus revela o quão longe elas estão de Deus, ou o quão pecadoras elas são, ou um pecado, ou um erro, ou alguma coisa que leva ela à condenação, e ela não quer vir à igreja porque aquilo vai custar um preço para ela abandonar. E ela prefere fingir que está tudo bem, e ela prefere fingir que não está vendo a verdade, porque não quer pagar o preço. Pilatos preferiu fingir que não estava vendo. Eu não estou vendo que essa parede é preta. Que cor é preto? Eu não sei qual é a cor preta. Ele preferiu fingir que não estava vendo o que era a verdade, porque ele, sabendo da verdade, aquilo podia custar um preço alto para ele. E ele preferiu viver uma mentira. Porque pior do que alguém contar uma mentira para você, diga comigo, diga: pior do que alguém contar uma mentira para mim, é eu mesmo viver uma mentira. Porque tem pessoas que são especialistas
são melhores do que os melhores atores de televisão. Tem gente que conta uma mentira e ela mesma acredita, sim ou não? Talvez você saiba que está tudo errado, mas você finge que está tudo bem. Quantas vezes já aconteceu na minha vida? Eu estava na igreja, eu não dava o dízimo. Eu estava errado, mas eu fingia, eu me disfarçava. Quando o pastor falava, irmão, vamos dar o dízimo. Não é comigo, graças a Deus. Está falando com ele. Eu mesmo. Deus sabe que eu não preciso, eu nem posso dar, né, Deus? O Senhor sabe que eu não tenho condição. Eu fingia. Eu sabia que eu tinha que dar. Eu sabia que eu devia ajudar a casa de Deus. Era Deus que falava comigo. Mas na hora do dízimo eu tampava o meu ouvido, porque eu não queria saber da verdade. Porque eu sabia que no dia que eu descobrisse o quão sério é a fidelidade para com Deus, aquilo ia me custar um preço. E assim é com muitos de nós. Quantas pessoas não querem reconhecer que estão erradas? Quantas pessoas não querem reconhecer? Você vai tratar com uma pessoa. Eu lembro que teve um caso aqui, vários casos, mas eu vou citar um, que a pessoa não é daqui da cidade. Foi um caso que passou. A pessoa queria se matar e pegaram essa pessoa, amarraram, me ligaram. Pastor, vem aqui, isso era meia-noite. Parece que tem um mistério na meia-noite aqui. Meia-noite me ligaram, pastor, vem aqui, tem uma jovem querendo se matar e tal. E eu fui lá e botei a mão, expulsei demônio, sai. E eu vi que não era demônio. Eu disse, gente, vamos levar para o hospital, não é demônio não, porque o demônio, quando você manda sair, ele sai, sim ou não? Sai. Levamos para o hospital, e aquele drama, e aquele negócio todo. Os médicos deu a medicação, e aí a gente está voltando. Estou levando a família de volta para casa. Não consegui ajudar. A única coisa que eu consegui foi levar no hospital. Mas existia também um problema espiritual. Aí eu ouvi a tia da menina falando para a mãe da menina assim: fala a verdade para o pastor. Fala a verdade para ele, mulher. Aí eu, antenado, falei: como é que é o negócio? Não, pastor, é porque... Aí começaram a contar a verdade. Me contaram uma mentira e queriam que eu acreditasse, queriam que eu ajudasse, mas quando viram que não tinha como ajudar, falaram: não, conta a verdade. E quantas vezes é assim? Tem pessoas que dizem: pastor, não sei porque que eu não me liberto. Pastor, eu não sei. Teve uma pessoa que disse: eu não sei porque tanto tempo nessa igreja eu não me liberto. Aí eu disse assim: mas quando tiver uma questão entre Deus e o homem, o problema sempre vai estar onde? No homem, o problema nunca vai estar em Deus. E aí quando a gente foi descobrir a verdade, porque a pessoa chega assim, dizendo: eu estou tanto tempo na igreja e eu não me liberto. Porque é aquilo que eu estou falando, a pessoa está contando uma mentira para ela mesma, ela sabe. Quando a gente descobriu a verdade, a pessoa manifestou. Aí na hora que manifestou, eu aproveitei e perguntei ao demônio: o que está acontecendo na vida dela que ela não se liberta? Aí o demônio: não, ela está tendo caso com um homem casado. Aí eu expulsei o demônio. Aí eu falei: você disse que está na igreja, faz campanha de oração e não se liberta. E eu pergunto para você: como é que está a sua vida sentimental? Você está tendo algum caso com alguém? Pastor, é porque falei: puxa, vocês vêm para a gente pedir ajuda, mas não contam a verdade. Aí você quer que eu te ajude? Aí você chega, você prefere viver uma mentira do que você realmente ter um encontro. Porque se a pessoa chega: pastor, eu estou fumando, eu estou usando droga, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. A gente vai ajudar essa pessoa. Pastor, eu estou nas coisas erradas. Pastor, eu não estou conseguindo largar a pinga, não estou conseguindo largar o vício. Pastor, eu estou roubando. Pastor, eu estou mentindo. Pastor, eu estou me envolvendo com gente errada. A gente vai orar. Mas na maioria dos casos, as pessoas nunca chegam dizendo a verdade. As pessoas preferem contar uma mentira e viver aquela mentira como se fosse verdade. Como se fosse verdade. Você vai lidar com um casal, o casal nunca, nenhum dos dois reconhece: é porque eu estou errado, é porque... Não, o problema é dela, essa mulher não presta, esse homem não presta. Nunca vão contar a verdade. Passa um bom tempo, até que quando cai a ficha, bispo, eu errei, bispo, eu falhei. Aí a gente já perdeu muito tempo. Então ouça isso aqui:
Você não pode viver uma vida fingida, porque não tem como você ter o certo de Deus em cima do seu errado. Diga comigo, diga: não tem como eu ter o certo de Deus em cima do meu errado. Não tem como você ficar dizendo: por que Deus não me abençoa? Você sabe. Por que minha vida não muda? Você sabe. Por que minhas coisas na minha vida não dão certo? Você sabe. Nunca ninguém vai ter o certo de Deus em cima do errado, porque nós muitas vezes queremos dizer: Deus, por que o Senhor não me ajuda? Porque a gente também não se ajuda. A gente não ora, não jejuma, não congrega, a gente muitas vezes não dá o dízimo, a pessoa não faz. A gente, quando eu falo, é questão para generalizar, para servir para mim e para você, amém? A gente muitas vezes fica querendo ter o certo de Deus em cima do nosso errado, e não pode. A pessoa não é dizimista e quer que a vida seja próspera, quer que a vida seja abençoada, quer prosperar só porque vem na igreja. Não tem como a gente ser dizimista, não ser dizimista e prosperar. É princípio, meu irmão. Você cumpre princípio e Deus cumpre promessa, amém? Aí a pessoa está com rolo, com coisa errada no celular, e quer ter bênção de Deus, quer ter unção do Espírito Santo, quer ter glória de Deus. Como? Não vai ter como. Ouça, Pilatos perguntou: o que é a verdade? O que é? O que é a verdade? Isso é muito importante para mim e para você, para que nós não venhamos viver uma mentira. E o outro tópico que eu quero abordar com você, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: não tem como ter o certo de Deus em cima do seu errado. Pilatos não quis ver o que era a verdade, porque tinha um preço a pagar. Tinha um preço a pagar. E para nós finalizar, Jesus não respondeu para Pilatos o que era a verdade. Ele ficou em silêncio. Está frente a frente, está na cara. O que você precisa saber, você não precisa perguntar: pastor, ô pastor, isso é certo? Ô pastor, não é que eu estou dizendo que a gente não está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te ajudar, mas tem coisa que você não vai precisar me perguntar. Sabe por quê? Porque você vai para a internet, aí o que mais tem é assim: ô pastor, eu posso usar isso? Ô pastor, isso está certo? Ô pastor, isso está errado? Mesmo de perguntinha, se está certo ou se está errado. Sabe qual é o problema dessas pessoas que ficam na internet perguntando: pastor, o que é certo e o que é errado? É porque elas não têm relacionamento com o Espírito Santo. Porque quem se relaciona com Deus não precisa ficar perguntando A e B e C e D o que é certo e o que é errado. O próprio Espírito revela para essa pessoa, sim ou não? Você bota uma roupa, você não precisa perguntar para ninguém se essa roupa ficou boa, se está indecente ou não. Se você dizer assim: Espírito Santo, o que o senhor acha? O Espírito Santo vai dizer para você. Falta de relacionamento com Deus. Jesus está frente a frente de Pilatos, e Pilatos pergunta o que é a verdade frente a frente de Jesus, e ele queria saber o que era a verdade. O problema é que ele perguntou o que é a verdade, e a verdade não é o que, é quem. Diga comigo, diga: a verdade não é o que, diga: a verdade é quem. Ele não perguntou quem é a verdade. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos tinha a oportunidade de ser liberto, Pilatos tinha a oportunidade de ter uma vida transformada, mas ele não quis pagar o preço da verdade. Você tem a oportunidade de ter uma vida transformada, meu irmão. A verdade está frente a frente a você nessa noite. A verdade está frente a frente a mim. E você fica perguntando: será que está certo? Você sabe se está certo ou não. Está na sua cara, está na minha cara, está na nossa frente. Agora, sabe qual é a questão? A gente prefere viver a mentira. Está vivendo uma vida errada, está vivendo um casamento, uma vida sentimental extraconjugal, e prefere fingir que está certo. É porque minha esposa não me dá carinho, por isso que aquela mulher lá, meu marido não me dá carinho, por isso que... Você sabe que está errado. Aí você pega dinheiro que não é para você pegar, aí você tenta justificar: não, é porque eu estou passando dificuldade, por isso que eu peguei aquele dinheiro de fulano, por isso que eu estou me pegando aquele dinheiro. Mas Deus sabe que está errado, e você também sabe. E você prefere viver a vida errada, você prefere fingir que não está vendo a verdade, do que pagar o preço. Porque quando a pessoa sabe que está errada, ela tem que pagar o preço.
Eu não estou usando a farda por quê? Porque eu estou longe de Deus. Eu parei de ser um obreiro, uma obreira, por quê? Porque o diabo está me amarrando. Você sabe que é o diabo. Eu sei, eu não estava evangelizando, eu não estava participando de algumas coisas. Eu disse, meu Deus, eu sei que eu estou. Não adianta, aí você não congrega, você não jejuma, você não ora, você não dizima, você não está buscando a Deus, e mais fraco você está ficando, e a verdade está na sua frente, você está ficando distante de Deus, você está ficando distante da presença do Pai. O que é a verdade? Não é o que, é quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma. E essa pergunta é a pergunta que muita gente quer fazer, e uma pergunta hipócrita. Você vem para a igreja e Deus já revelou para você o que você precisa consertar. Você vem para a igreja e você fica se perguntando o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa fazer. Sabe por que a conversão de Paulo foi rápida? Paulo era matador de crentes, do dia para a noite virou pregador da palavra de Deus. Como pode uma pessoa assassina entrar na igreja em questão de semanas ser pregador da palavra? Que libertação rápida foi essa? Sabe por quê? Porque quando Paulo foi derrubado, que Paulo caiu no chão, sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez para Jesus? Ele disse assim: Jesus, o que eu devo fazer? Jesus, o que eu tenho que fazer? Sabe o que a gente fica perguntando? Deus, falando para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não, para com isso. Pergunta para Deus nessa noite: Deus, o que eu tenho que fazer para o meu casamento mudar? Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida financeira mudar? Deus, o que eu tenho que fazer para o meu chamado mudar? Deus, o que eu tenho que fazer para a minha vida mudar? A verdade está frente a frente de nós. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, e Ele vai te revelar, Ele vai falar contigo nessa noite. Diga glória a Deus por isso. Quem é a verdade? O que é a verdade? Jesus é a verdade. Diga glória a Deus por isso. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos ter a Santa Ceia, e essa é a verdade. Você precisa se batizar, você precisa assumir uma aliança, um compromisso com Deus. Você que não é batizado, você que está desviado, você que está afastado dos caminhos do Senhor, a verdade é que você precisa voltar. A verdade é que Deus quer te usar. Você que está parado na igreja e tem vontade de fazer a obra de Deus, a verdade é que Deus quer que você faça a obra, amém? Fique de pé, toda a igreja. Nós vamos orar. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pilatos estava frente a frente à verdade, preferiu não ver. Você sabe qual é a verdade. Não precisa o bispo ir na sua casa. Você sabe que é você que precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei qual é a verdade da minha vida, e você sabe qual é a verdade da sua vida. Não finja que você não sabe. Agora você sabe que quando a gente enxerga a verdade, a gente tem que pagar um preço, sim ou não? Quando a gente sabe, não, o problema do meu casamento sou eu, aí você vai ter que pagar um preço. Feche os teus olhos neste momento. Os obreiros, pode pegar a Santa Ceia, ficar aqui, por gentileza. Jesus é a verdade que liberta, que transforma. Deus, leva-me além. Isso, fale com Ele. A todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Jesus, este é o teu sangue. Oh, glória a Deus. A cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Somente é Jesus, querido, que pode mudar a sua vida. Não tem outro caminho. Só Jesus que pode transformar a tua casa. O que nos lava
restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu vou pedir às evangelistas que passem os elementos. Você não vai comer e não vai beber ainda. Bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia? Quem já é batizado. Aí você diz assim: bispo, mas eu pequei. Peça perdão a Deus. Renove a tua aliança com Deus nessa noite. Amém? Bispo, eu estou fora da verdade. Volta para a verdade nessa noite. Eles vão passar os elementos. Não coma e não beba ainda. E você que não é batizado, fica de pé. Pode ficar de pé enquanto eles louvam o Senhor. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare: alvo mais que a neve. Algo mais que a neve, Sim, neste sangue lavado. se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Levante os elementos para o alto. Tem alguém que não recebeu? Dá um sinal com suas mãos, eles vão passar. Feche os teus olhos neste momento e diga assim comigo: diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Diga: meu Deus, que eu não venha viver uma vida de mentira, de engano, mas que eu venha viver a tua verdade. Diga: meu Deus, mentira, de toda mentira, de toda cegueira espiritual. Diga: Deus, me ajuda a viver a verdade, a andar no caminho da verdade. Diga: obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz para perdoar os meus pecados, para me purificar. Diga: Jesus, tu és a verdade que cura, que liberta, que transforma. O Senhor é a verdade que eu preciso. Coma do pão e beba do cálice, se lembrando do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Assim como você toma esse cálice, o sangue dele foi derramado para nos perdoar. Não importa qual foi o erro, não importa qual foi a tua queda, o teu pecado, ele está aqui nessa noite dizendo: filha, filho, eu te perdoo. Se você se arrepender de todo o coração, eu te perdoo e escreva uma nova história. Se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, Ele te purifica. purifica.
Ele te limpa nessa noite. Mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue, lavar, mais algo que a neve. Eu quero convidar aqui a obreira ditosa, que vai estar sendo consagrada ao ministério de obreiro. Vamos dar um aplauso, Senhor Jesus, por essa resposta ao chamado de Deus. A bispa, vem aqui para nós consagrarmos ela. Queridos, nós já estamos finalizando. Lembrando, amanhã nós não temos culto. Terça-feira, culto das mulheres. Vamos começar uma nova campanha aqui com o tema Saindo do Fundo do Poço. Então eu quero convidar você que é mulher, está participando, os homens também. Nós vamos ter a campanha Saindo do Fundo do Poço. Quarta-feira nós vamos estar com a campanha aqui dos lenços ungidos. Você vai estar levando para a sua casa um lenço ungido. A Bíblia diz que através da vida de Paulo, lenços e aventais eram levados e pessoas eram curadas. Você vai pegar na quarta-feira o lenço ungido, você vai levar para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão doentes, e eles vão ser curados em nome de Jesus, amém? Você diz, bispo, eu queria ser um obreiro da igreja. Nos procure, querido, dê uma resposta positiva ao seu chamado. Fique de pé, toda a igreja. Isso, vem para cá. Você pode ajoelhar? Pode ajoelhar? Ajoelha virada para lá. Isso, nós vamos orar. Estenda as mãos para cá. Nós vamos consagrar a obreira Maria Ditosa ao ministério de obreiros da Missão Mundial Servo, e vamos pedir ao Senhor que venha usá-la com a unção, com a ousadia, intrepidez do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero consagrar neste momento, meu Pai, a obreira Ditosa, meu Pai, ó Deus, ao ministério, ao chamado, meu Pai, que o Senhor tem para a tua filha. Ó Deus, que o Senhor venha capacitá-la, meu Pai, que o Senhor venha usá-la com ousadia, com intrepidez da tua palavra, que o teu Santo Espírito venha estar sobre ela, direcionando, guiando, que ela venha, ó Deus, ser obediente a essa visão, obediente aos pastores, aos bispos, às lideranças, ó Deus, da tua obra. Ó Deus, que o Senhor venha colocar nela o fogo, ó Deus, a paixão por almas, meu Pai. Que o Senhor venha dar a ela, meu Deus, a sabedoria. Que o Senhor venha guiar a tua filha nos teus passos. Que em nome de Jesus ela possa anunciar a tua verdade nos quatro cantos dessa terra, meu Pai. Ó Deus, unge a tua filha, derrama unção de cura, meu Pai. Que quando ela orar por aqueles que estiverem enfermos, ó Deus, que pessoas vão ser curadas. Nós ungimos as suas mãos, Pai, para que haja libertação aonde ela tocar, que haja prosperidade aonde ela colocar a mão, meu Deus. Pai, nós consagramos a obreira Ditosa ao ministério de obreiro desta obra, e que o Senhor use ela de uma maneira poderosa. Pai, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Te louvamos nessa noite pelo aniversário de Lohane, de Dijane, da obreira Edilene, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, os teus filhos que estão completando mais um ano de vida, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor multiplique esses anos de vida com muita paz, com muita saúde, meu Pai, com muita alegria. Pai, está aqui a tua filha, meu Pai, a obreira Edilene, que está completando mais um ano de vida na tua presença. O Senhor sabe, meu Pai, de quantas lutas, de quantas dificuldades ela tem passado. Ó Deus, eu oro para que o Senhor abençoe a tua serva, traga paz, ó Deus, na vida dela, traga cura na vida dos filhos, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa honrar a fidelidade da tua filha, meu Pai, ela que tem se lançado no teu chamado, meu Pai, no teu altar, tem sido, ó Deus, um instrumento do Senhor nessa obra. Como igreja do Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênçãos sobre a vida dela. Abençoa a Lohane, multiplica os anos de vida, ó Deus,
dê a ela, meu Pai, saúde, paz, prosperidade. Quebra todas as maldições na vida de Lohane, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós profetizamos a unção do Teu Espírito, meu Pai. Que o Senhor venha guiá-la, que o Senhor venha, meu Pai, conduzir a Tua filha. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha dar a ela a sabedoria, a prosperidade, a unção do Teu Espírito, uma vida abençoada, meu Pai. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós profetizamos, meu Pai, a unção do Teu Espírito sobre a vida de Lohane, que todas as maldições sejam quebradas, todas as palavras negativas contra a vida dela que sejam anuladas, toda inveja, meu Pai. Ó Deus, e que todos possam ver a Tua glória na vida dela, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa a casa dela, o lar dela, meu Pai. Abençoa a sua família. Ó Deus, que da mesma forma seja na vida da obreira de Jane, meu Pai. Deus, abençoa a tua igreja, leva todos para casa, guardados, protegidos, livra de todo mal e dê a todos uma semana de paz. Em nome de Jesus, os que crê, diga amém. Vamos cantar os parabéns? Vamos lá. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Que Deus abençoe a todos, querido. Sucesso, 1 milhão de bênçãos. Passa aqui para dar os parabéns para